Muito bom dia, nação. Vai chegando aqui no nosso canal, vai deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui e ativa o sino das notificações, porque aqui é Flamengo e logo cedo nós já estamos trazendo as informações e as notícias do Mengão para todos vocês. Nós vamos para o vídeo de hoje que tem o Zinho, tem o Pascoal, tem o João Guilherme, tem também o Vene Casagrande falando sobre o Flamengo, as possíveis contratações do Flamengo para a temporada 2023. O Flamengo ainda não parou de contratar. O Flamengo está no mercado e podem chegar 4 novos reforços a pedido de Vitor Pereira. E nós vamos aqui analisar o que os comentaristas falaram sobre o Flamengo, que está também em preparação para o Mundial de Clubes, que inclusive amanhã, dia 2 de fevereiro, o Flamengo embarca para Marrocos e vamos também, inclusive, transmitir aqui para vocês o Aeroflá. Por isso, nação, já se inscreva aqui no canal, porque sempre você terá aqui no nosso canal o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? Antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet, clica agora no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Confere ali aonde nesse link você terá a oportunidade que pode levar você já no começo desse mês de fevereiro fazer de R$3.000 a R$5.000. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude. Aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar. Lembre que conhecimento vale mais que dinheiro. Pega esse conhecimento, coloque em prática para você começar a fazer a sua renda extra, tá certo? Créditos desse vídeo vou deixar o canal João Guilherme, canal ESPN Brasil, canal SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Então vamos aqui para as notícias do Mengão. Tenho ouvido os seguintes comentários: o Flamengo precisa de um substituto para o João Gomes, porque não vai dar, vai ser difícil, vai ser complicado. E eu acho o seguinte: essa opinião, ela está em cima do resultado de sábado, Palmeiras 4, Flamengo 3, baseada. Será que, caso o Flamengo tivesse sido campeão da Supercopa, os comentários hoje, essa cobrança pela contratação de um jogador para a posição do João Gomes, eles estariam acontecendo? Vale lembrar o seguinte: o grande time do Flamengo dos últimos tempos, do Jorge Jesus, de 2019, ele tinha como volantes Arão e Gerson, 2 jogadores com uma capacidade de marcação bem inferior a Thiago Maia e João Gomes, que realmente formaram uma dupla excelente no ano passado e ajudaram muito a proteger a defesa do Flamengo. Mas aquele Flamengo lá, que se tornou a referência, era uma equipe que ficava muito com a bola e se defendia assim: a melhor defesa é ter a bola. E é o que o time do JJ fazia. E quando perdia, recuperava imediatamente. Repito, o Flamengo tem um início de trabalho. Thiago Maia e Gerson precisam ajustar. O Gerson não jogava há mais de 2 meses, ele está voltando à sua melhor forma e o Flamengo pode conseguir um encaixe. Flamengo, que tem outros volantes no elenco, precisa trazer reforços para posições específicas, mas sinceramente acho que esse clamor pela contratação de um substituto para o João Gomes, ele vem exatamente por causa do resultado. Se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras, essa conversa não aconteceria. Você concorda comigo? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Perguntei para você antes da Supercopa, Vene, o que aconteceria internamente no clima do Flamengo se perdesse a Supercopa. E perdeu. Como está o clima? Fernandinha, tudo iria depender da forma que o Flamengo na verdade perdeu. Tudo iria depender. Por exemplo, se perde para o Palmeiras tomando uma goleada, um sacode, é uma forma de reagir. Agora, da forma que perdeu, não é para caça às bruxas. Muito pelo contrário. Eu acho que essa derrota vai ensinar muita coisa ao Flamengo. Primeiro ensinamento, falei isso aqui ontem, o elenco do Flamengo precisa sim de reforços. Porque é um elenco totalmente desequilibrado.
tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. Na lateral esquerda, por exemplo, se perde o Ayrton Lucas por uma lesão grave, que pode acontecer, é coisa do futebol, o Felipe Luiz vai dar conta do trabalho aí durante a temporada? Dificilmente. É um jogador que fisicamente não aguenta mais. Na zaga, por exemplo, Davi Luiz também é um jogador que está mostrando que a parte física está contando muito. Inclusive, Fabrício Bruno tem que ser titular, é algo que eu peço já. No ataque, o Vitor Pereira olha para o banco de reservas hoje e quem pode mudar o jogo? Talvez o Everton Cebolinha, que ainda não engrenou com a camisa do Flamengo. O Vidal é um jogador que fisicamente falando também não consegue mais entregar. A saída do João Gomes está fazendo muita falta ao Flamengo. Então é um elenco totalmente desequilibrado e precisa de reforços. Mas aconteceu, não tem o que fazer, Fernanda Maia. Perdeu a Supercopa do Brasil, pega como aprendizado. E outra, não adianta o torcedor ficar falando assim, se encarar o Real Madrid assim, primeiro, antes do Real Madrid, tem 2 clubes que precisam ser respeitados. E da forma que o Flamengo jogou, totalmente desequilibrado, eu tenho receio de não conseguir passar pela semifinal do Mundial. Só lembrando, o Al Hilal é um dos times que mais tem investimento na Arábia e o Casablanca, que é o outro time, é um time marroquino. Onde o Marrocos foi na Copa do Mundo? Não, você já viu a torcida deles? Não, o Casablanca é absurdo. Não é só a torcida, é Joga organização. aí no YouTube, torcida do Casablanca. O Marrocos fez uma Copa do Mundo maravilhosa e tem jogadores do Casablanca que estavam nessa seleção do Marrocos. Então, assim, é pra tomar cuidado mesmo, porque taticamente eles são muito inteligentes também. Nos últimos anos aí do Mundial, talvez nessa fase que é a pré-final, né? As fases eliminatórias, é uma das mais acirradas, o Pedrosa? Olha, eu não sei, porque tem os times mexicanos também. Os times mexicanos tem lá, às vezes, o Tigres, o Monte Rey, se eu não me engano, são times que fazem esse futebol sul-americano também sofrer. O Monte Rey já derrubou quem? Corinthians ou o Palmeiras? Acho que foi o Palmeiras, não? O Tigres vai saber se foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, pô. E o futebol mexicano também tem um investimento alto. Tanto é que o Tigres tem o Gignac, que é um baita de um atacante. Então, assim, esses times também são chatos, mas não dá pra ficar descartando como se fosse um time, com todo respeito, de várzea. As equipes lá são extremamente, financeiramente, têm uma injeção de dinheiro grande e taticamente elas estão evoluindo. O futebol está evoluindo. Não dá mais pra gente ficar achando que é baba, não sei o quê. Isso não existe mais. O Big Boss falou uma coisa aqui. Não tem mais bobo no futebol, ele falou. Não tem, não. O que eu posso dizer, pelo menos na minha opinião, na minha visão, sobretudo após a partida contra o Palmeiras, João Gomes está fazendo muita falta ao Flamengo. O que o Vitor Pereira precisa fazer é ajustar o meio de campo. E quando eu digo ajustar o meio de campo Thiago Maia e Gerson, eles ainda não se entenderam. A verdade é essa, eles não conseguem se encaixar. O que o João Gomes fazia, hoje no elenco do Flamengo, ninguém faz. Porque Quem faz no Brasil hoje? No Brasil? O André do Fluminense faz muito bem, inclusive. O João Gomes, ele conseguia fazer uma cobertura muito boa, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando o lateral avançava, o João Gomes estava lá. E ele preenchia todos os espaços no meio de campo. Porque fisicamente falando, o João Gomes tem uma estrutura muito boa. E o Thiago Maia não consegue fazer isso. O Gerson muito menos. O Gerson acho que ele tem mais qualidade com os pés, mas fisicamente falando, o preenchimento de espaço, o João Gomes fazia como ninguém hoje no Flamengo. E tem só um ponto, falando sobre João Gomes e Gerson, são jogadores completamente diferentes. É verdade. Não tem nem como comparar, completamente diferentes, características diferentes. O João Gomes fazia uma coisa no Flamengo que era extremamente importante para o quarteto ofensivo, que era roubar a bola. Roubar a bola e entregar, roubar a bola e entregar. E não só isso. A corrida que o Everton Ribeiro tem que dar para trás, o Arrascaeta, para receber bola nesse time do Flamengo, era uma coisa que o João Gomes, muitas vezes, até carregando a bola, conseguia fazer, porque ele quebrava a linha carregando depois da roubada. E ele tem muita qualidade para isso. O Gerson não tem essa característica, apesar de ser, até muito melhor tecnicamente falando do que o João Gomes. Será que não é mais experiente? Não, será que o João daqui a 5 anos não será... O Gerson é craque. Para mim, o João Gomes, ele vai evoluir daqui a 5 anos de uma forma absurda. Eu também acho. O Gerson faz um tipo de coisa, por exemplo, o Gerson finaliza, o João Gomes não finaliza. Mas será que ele não pode... Não, ele vai aprender isso. Claro que ele vai aprender. O Vinícius Júnior aprendeu, não é? A gente está comparando hoje o Gerson tecnicamente é melhor que o João Gomes. Em preenchimento de espaço, não tem nem comparação. Olha só, mas inclusive o Vitor Pereira falou isso. O Vitor Pereira falou isso, que defensivamente o Flamengo precisa evoluir. O que é defensivamente? Na opinião dele, o Flamengo precisa aprender a jogar sem a bola, marcar. Porque na visão do treinador português, o Flamengo é muito fraco fisicamente na marcação. E de fato é, porque quem marca ali do quarteto? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. E a gente entendeu isso na última temporada, quando o Flamengo encontrou, sabe quem? O São Paulo.
um time que tem muita posse e agride muito o adversário. O que aconteceu com os jogos do São Paulo e do Flamengo? O primeiro jogo foi o Flamengo passou sufoco, porque ele não sabe jogar sem a bola. Ele é muito agressivo, muito poderoso com a bola, mas sem a bola, às vezes, ele é um pouco falho. Tem uma notícia boa pra você, Vene. Qual é a notícia boa? A torcida do Flamengo pode comemorar, ou não é comemorar, uma palavra forte por uma lesão, mas ficar feliz. Porque o lateral esquerdo, Mendy, tá com uma lesão muscular na perna esquerda e virou desfalque pro Real Madrid. O clube não falou sobre o prazo de recuperação dele, mas segundo a imprensa espanhola, o jogador pode ficar fora por 2 meses. Foi o que eu disse, não é para comemorar uma lesão, mas perder um jogador, Pedrosa, desse calibre para você encontrar numa final contra o Real Madrid, pro Flamengo é nota 1000. Com certeza. Eu acho que qualquer... A gente não tá torcendo pra nada aqui, mas isso é fatalidade, acontece no futebol. Isso. Se o Real Madrid tem um desfalque do Benzema, vai ser bom pro Flamengo. Se o Flamengo perde o Pedro contra o Real Madrid, vai ser bom pro Real Madrid. Isso é natural, mas assim, não é lá essas coisas... Só que tem um detalhe, tem que passar todo mundo. Tem que passar. Eu ia falar Real isso. Madrid tem que passar e o Flamengo também pra final. O Mendy é um bom jogador, encontrar. mas ele tá longe de ser, sei lá, ele deve ser o 8º jogador mais importante do Real Madrid, o 9º. Tem vários jogadores O Big Boy está perguntando se ele é melhor que o Marcos Rocha. Cara, eu tenho que respeitar o Marcos Rocha. Ele jogou muita bola, O Marcos Rocha é absurdo. Tá perguntando sério. É porque o Flamengo... Mas são posições... O Mendy é esquerdo, o Marcos Rocha é direita. Se o Flamengo perder e não chegar nem na final, o Vitor Pereira cai? Nossa, Big Não Boy, cai. que tragédia. Não cai. Não cai? Não cai. Ele, não quando cai. faz essa boca de certeza, é que não vai cair mesmo. Não cai, não Filma cai. lá ele, Cris, olha lá. Não cai, não cai. Não cai. Não cai pela multa rescisória. Mas não cai, Não. entendeu? Mas isso. qual é? Quanto é a multa dele? É o salário até o fim da temporada, né? Caramba! Nossa. É um alto salário, né? É uma alta multa, vamos dizer assim. Mas eles não são ricos? Eu sei, mas aí uma coisa é tu ser rico, uma outra coisa é tu rasgar dinheiro. Aí é outra Não, e também coisa. é sem critério nenhum, gente. Sabia que você vai mudar a temporada. Eles o Flamengo sabia que ia mudar e que ele poderia, como o Pedrosa disse o tempo inteiro. Ao longo da temporada, acho que você está falando de reforço, seria ao longo da temporada. Aí, não sei, o reforço pode ser até o técnico, se ele for mal lá no Mundial, ele também dançar, não sabe o que vai acontecer. Depende do... Já temos um profeta do Apocalipse, hein? Não, eu? Vocês já estão cavando a cova do Vitor Pereira, é isso? Não estou cavando não, mas assim, a gente já viu ontem depois, domingo, 8 horas nem precisou ser domingo, no sábado após a derrota, já começaram os memes, as brincadeiras, se o Mundial não vier... a história da sogra e tal. Não sou eu, não. É o torcedor do Flamengo que já começa a olhar. E aí? Tal. Enfim, claro que ele não quer, tá muito cedo, tem que dar tempo para ele, é evidente. Mas, se não for bem, se não passa na semifinal, imagina. Se ele não passa na semifinal do Mundial, a pressão é enorme. O Abel não passou da semifinal e não teve problema nenhum. O Palmeiras foi não passou na semifinal do Mundial e não teve problema nenhum. Mas Voltou é diferente, o Abel e segurou a né? Ele onda. era o treinador que tinha ganho a Libertadores. O Vitor Pereira não. Ele pega um trabalho agora... O Dani, a direção também do Flamengo, ela tem que entender o risco que ela quis passar. Sim. Porque tinha um técnico campeão lá, quis mudar o técnico, veio um novo técnico, você tem que dar tempo. Ele já chega no início de temporada e tem um jogo grande contra o Palmeiras, rivalidade absurda, perdeu. Poderia perder, ou o Flamengo tinha certeza que ia ganhar. Mas se tinha que mudar, tinha que mudar no começo da temporada. Porque se muda no meio da temporada, a gente reclama. Agora que mudou no começo da temporada, ok, assumiu um risco, mas... Sim. Então, se tinha que mudar naquele momento. Eu concordo com isso. Só que se o Flamengo não vencer, como não venceu a Supercopa, e não vencer o Mundial, que é difícil você vencer, também não acho que seja motivo para você, Vitor Pereira, tá demitido. Foi um risco que o Flamengo quis seguir. O calendário do Flamengo é refém do sucesso do clube na última temporada. E agora você tem que dar tempo pro técnico trabalhar as ideias dele, né? O time ainda não tá voando fisicamente com o início de temporada. Acho que tem que ter um pouco de paciência. Então, já se sabia que os desafios seriam enormes no início agora. Exato. Que não ia ter tempo do time estar pronto, etc. Tinha três baita competições, né? Sim. E perdeu um jogador que era crucial pro time.
Eu acho que eu acho que o João Gomes era crucial pro Flamengo na última temporada. Ozinho, é curioso quando a gente fala em reforço para esse Flamengo, né? Porque parece um absurdo, parece uma heresia se você pega o elenco que tem ali. O Vitor Pereira, com o tempo, olhando o trabalho que ele fez no Corinthians, eu acho que ele dá conta de montar, de modelar esse elenco para ser competitivo, mesmo sem essa peça específica. Mas a verdade é que nenhum dos volantes tem a característica do Joãozinho. Mas eu acho um absurdo acreditar ao sucesso do Flamengo na temporada a busca de contratação. Esse elenco que está aí do Flamengo é aclamado por todos como o melhor elenco do futebol sul-americano, no mínimo. Né? E já teve enquete que o elenco do Flamengo em alguns campeonatos brigaria por título. Né? Ficaria abaixo dos poderosos, Real Madrid, vamos dizer assim, Bayern de Munique. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Vocês estavam falando muito do elenco de 2019. Tem que fazer uma análise também que a gente está falando de 4 anos depois. Então, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todos que estavam lá, são 4 anos a mais. Sim. E alguns jogadores já com acima de... Não, o Felipe Luiz tem 35, 36 ou mais. Aquela época lá, os jogadores estavam buscando, né? Eles ganharam a Libertadores e proporcionaram chegar à Libertadores. Mas eles estavam construindo essa história no Flamengo. Então, a fome é diferente. O desejo é diferente. Então, assim, a gente está falando de um elenco que conquistou tudo e que a pressão não é em cima dos jogadores, é só em cima do treinador. E isso acaba dificultando o trabalho do treinador, porque assim, os jogadores, eles estão num patamar, esse elenco do Flamengo, de que assim, eles não são cobrados como os caras que estão chegando. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu quero dizer o seguinte, ninguém fala do jogo dos atletas em campos. O Arrascaeta não jogou bem, o Pedro não jogou bem, o Gabigol jogou bem. Não foi só os gols, não. Brigou, buscou, intensidade, rivalizou. Ele levou o jogo como uma decisão. Mas a maioria do time do Flamengo não encarou o jogo como aquele jogo de decisão de campeonato. O Palmeiras teve essa entrega. Você vê até a preleção do treinador. E aí fica em cima de quem? Do Vitor Pereira. Mexeu mal. Não leu o jogo. O time estava espaçado. Mas e os jogadores? Os jogadores não foram bem no jogo. Que são ótimos. Que eu volto a falar. Para mim é o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano. Agora vai para o Mundial com uma pressão de um time que está no início de temporada. Eu não concordo com o que o Landim falou. Que agora tem mais opções. Mas nenhuma opção está no seu melhor. Aquele elenco lá de 2019 pode ser inferior, mas estava todo mundo voando. Até os caras que estavam no banco. Esse elenco de hoje não tem ninguém voando. Eu acho que só o Gabigol. O Gabigol está no momento, o início do Gabigol está muito bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo chega com essa derrota, esse emocional abalado, mas é um grupo experiente, mas fisicamente, tecnicamente e conjunto, muito abaixo. Aí é um trabalho dos jogadores mais experientes, com o Vitor Pereira, com a comissão técnica, se fecharem, porque vai para uma competição muito mais difícil que foi a Supercopa. Olha que o Palmeiras é gigantesco, é a grande rivalidade do futebol brasileiro, mas o Mundial é mais forte, vai ser mais forte. Até na semifinal, qualquer um dos dois que o Flamengo pegar, são boas equipes. É uma semifinal dificílima para um Flamengo que não está encaixado ainda. Então não é só o treinador. Eu imputo que os jogadores também têm que se fechar, porque como é que ele vai agora chegar, vou tirar um dos atacantes para botar mais um jogador de meio campo? Acho difícil ele fazer isso. Eu acho que o mais importante é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro se comprometerem sem a bola de ajudarem. Vai ter que ter uma entrega, vai ter que ter uma disciplina para que esse conjunto sem a bola funcione também. Ofensivamente, o time do Flamengo é espetacular.
mesmo não estando no seu melhor momento. Mas é espetacular. Agora, esses caras vão ter que se comprometer. São alguns dias, é o Mundial. E começa dia 7. Dia 7 é o dia. Esses caras vão ter que se comprometer. Vão ter que se entregar. O Abel faz isso no Palmeiras, faz o Dudu vir marcar, faz o Rony vir marcar. Mas o Gabriel Veiga já volta para marcar. a posição dele, né, Zinho? Mas assim, o Gabriel modificou ofensivamente. Defensivamente, ele não tem uma capacidade de marcação. Né? Eu acho que não é nem ele que tem que voltar tanto. Ele vai compactar, vai ajudar ali com o Pedro a bloquear os volantes. Mas vai ser um Arrascaeta e um Everton Ribeiro se entregarem um pouco mais. Já se entregam. Acho que o Everton Ribeiro até tem característica maior. Mas um Gerson encaixar melhor e aumentar a dinâmica dele. Está um pouco lento, não está tão intenso. O Gerson é fundamental para esse encaixe. Se ele aumentar essa intensidade, já vai ser um ganho muito grande junto com o Thiago Maia para bloquear a frente da zaga. Sim. Então, assim, eu acho que é possível encaixar com esses jogadores. Não é só ficar falando que tem que ter contratação. Eu acho que qualquer jogador que vai ser contratado agora não vai chegar a não ser na lateral direita. Na lateral direita pode trazer um cara que vire titular. Agora, nas outras posições, cara, já tem Everton Cebolinha, já tem Vidal, já tem o Marinho que está escanteado, mas é ótimo jogador, foi fundamental no Santos. Pulgar. Eu tô falando de 3, mas a gente podia aumentar, né? O Ayrton Lucas, de repente, ele não é o titular, é o Felipe Luiz, vai revezar. Não tá bom essa dupla de laterais esquerdos aí? Ainda tem o Marcos Paulo, que é uma jovem promessa. Vai trazer qual jogador de lado que vai chegar para ser titular? Tem grana para trazer esse cara? Não sei. Por mais que o Flamengo tenha dinheiro pra caramba aí sobrando. Mas o cara que tá brilhando lá na Europa não vai voltar. Isso é um fato. Eu fico pensando na cabeça do Everton Ribeiro, assim, Pascoal. Hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia. Acabou já, né? Porque acabou o milho, aqui acabou são a pipoca, 6h30, lá já era. Eu tô imaginando a cabeça do Vitor Pereira, assim, pensando, o Gerson voltou, já foi ídolo aqui, já ganhou tudo, não tá encaixado ainda, porque tem a questão física, tem a questão de entrosamento. Tem ali Gabriel e Pedro que jogam juntos, que se eu tirar um dos dois, pode ser a cova aberta, porque é um sistema de jogo que já provou que funciona em determinado momento. Eu tenho que convencer esses caras de terem perna para voltar. Eu tenho o Real Madrid para frente se eu chegar na final do Mundial. É difícil a vida dele, não tá fácil também não. Pô, se a dele tá difícil, hein? Tem os outros, tem os 19 coçando. Olha aqui, quanto maior seu salário, maior as suas contas. Quanto maior o nível do seu elenco, maior a sua cobrança. A cobrança para ele é chegar na final do Mundial. Mas isso é uma verdade. Agora, o Flamengo tá falando... às vezes eu escuto essas coisas assim, não, porque vamos contratar e tal. O técnico do Palmeiras bateu o pé nas duas contratações, mas ele já sabe que nessa janela, como diria meu avô Pascoal, niente de più. Não acontece nada. Não acontece nada. Então ele já teve que dar já engoliu seco essa. Porque foi campeão. Dá pra engolir legal. Fui campeão com esses caras aqui. O Gabriel Menino, se não voltar a passarinhar, como ele disse, ele consegue encontrar o volante ali pra jogar. Perfeito? Eu me perdi. Como é que a gente foi parar no Palmeiras? Não, porque eu tô dizendo o seguinte. Você fala, o Palmeiras pediu 2 para contratar. Não começou a temporada. O Vadim da Tupi mandou mensagem pra ele. O que foi? Não mandou. Acho que ele não voltou pra casa ainda, ele tá completamente danado. Mas não, o Vadim perdeu o rumo de casa desde sábado. Ele foi pra Brasília e não voltou. Eu não sei onde que ele tá. Ele nem me mandou mensagem nem nada. Hoje fecha na Europa, mas quem não se movimentou dentro do continente europeu... Pode sair e jogar no futebol brasileiro. Pontinho voltar daqui Pode, a às vezes, pintar algum tipo de oportunidade. Agora, tá precisando? O Zinho tava falando aí... Eu tô pensando no Odair Helman lá no Santos, quando ele escuta isso. Ele deve ter desmaiado lá. Quem é que chegaria agora para ser titular no Flamengo? É muito difícil. Vamos agora, pensar em armar com o que tem. O Landim falou sobre o time ser melhor. E aí eu tava anotando aqui, observando. Contra o Liverpool, o JJ botou em campo para mexer o Diego, Vitinho, Berril e Lincoln, que foi muito contestado. Tá? Agora contra o Palmeiras, quem estava no banco podia ser usado? Marinho, Cebolinha, Vidal, Mateuzinho, Pulgar. É isso que o Landim diz. É isso, o banco é melhor. O banco é melhor do que aquele que foi para lá.
Mas antes do banco ser melhor, porque você só mexe no time se não estiver dando certo, né? Os caras cansados. Para mim o recado, desculpa, Mauro, mas para mim o recado do Landim é claro. Ó, as peças estão aqui. Tá, eu armei o plantel. Tá melhor que em 2019. Eu fiz a minha parte. O recado é pro treinador. O recado é pro treinador, claramente. O do presidente do Flamengo, o recado é pro treinador. As peças estão aí, resolva o problema. Agora, do outro lado, a diretoria de futebol fala em contratar esses jogadores. Fala em ter reforços. Eu não sei se é um lateral. É um. Vai contratar um lateral para a direita, um lateral para a esquerda, é isso? Vai contratar um volante. O que vai fazer com o Pulgar? O que vai fazer com os caras que tem lá? Vidal. O Vidal. Aí vai contratar um jogador aberto pelo lado do campo. Parece que ele... É o seguinte, tem treinador que bota um X num jogador assim, ó, e é difícil o cara tirar o X. É o caso do Marinho. Sim. O Marinho tá com um X na testa. Ele vai ter que mudar. Ele já, inclusive, verbalizou. Ele vai ter que mudar tudo isso. O Palmeiras tentou 2 vezes contratar o Marinho e não conseguiu. 2 vezes. E não conseguiu. Porque era um jogador que iria fazer diferença. E o Palmeiras não conseguiu. O Flamengo conseguiu, mas não consegue botar o cara para jogar. Pascoal, mas se a gente está debatendo aqui que o Flamengo tem a possibilidade de contratar 2 pontos, né? 2 pontas, né? 2 jogadores de velocidade. 2 pontas, um volante e 2 laterais é muita coisa. É isso daí, nação. Então tá aí 4 possíveis reforços do Mengão. O Flamengo começa sua preparação para o Mundial. Tem hoje aí a partida entre Flamengo e Boa Vista. O Flamengo deve ir com o time mesclado para essa partida e logo em seguida embarque para o Mundial de Clubes. Então é isso daí, nação. Muito bom dia. Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.